Relato de Caio Andrade, 6320. Bom, eu sou inscrito novo e espero ser lido. Eu sempre joguei Minecraft no celular porque meu computador não funcionava. Minha experiência sobrenatural foi quando eu estava criando uma casa / navio pirata, só que no modo sobrevivência. Ou seja, normal, indo pegar madeira e afins. Eu senti que estava sendo observado depois de minerar numa ravina que eu achei longe da praia. Antes, eu pensei que fosse só eu me trollando mesmo, sabe? Pensando em coisas sem necessidade. Mas quando eu comecei a olhar para onde eu sentia que vinha a estranheza que sentia, não havia nada. Mas depois, entre as árvores, eu achei uma ovelha preta. Não fiz nada, só olhei e dei risada tipo, ah mano, é só uma ovelha. Depois disso, eu segui de boa, mas quando eu estava terminando meu navio, a sensação voltou e foi aí que eu fiquei cabreiro. Toda vez que eu olhava na direção da sensação estranha, que tinha algo me observando, a ovelha estava virada no exato lugar olhando para mim. A parte mais assustadora foi quando eu olhei e ela estava atrás de uma árvore, com metade do rosto aparecendo olhando para cá. Pode ser coincidência, obviamente, só que ela não se mexia, fixa olhando para mim. Após terminar o navio, eu saí. Porém, quase um mês depois eu voltei com mais ideias. E de novo, a sensação de ser observado. E quando eu comecei de novo a procurar de onde vinha, não ir diretamente só olhar ao redor, a ovelha preta estava lá, como sempre. Reta, olhando para mim, sem animação de comer grama, andar, mas só fazendo sons. Depois disso, eu nunca mais entrei nesse mundo porque bateu mais medo. Simplesmente bizarro. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo contando as minhas experiências sobrenaturais no Minecraft. Não vou mentir, quando eu fiz aquele vídeo a minha expectativa era que os comentários iriam estar cheios de pessoas me zoando, ou até mesmo me chamando de mentiroso. Mas surpreendentemente, os comentários daquele vídeo estavam cheios de pessoas contando as suas próprias experiências sobrenaturais com o jogo. Confesso que eu não esperava por essa. Vira e mexe eu paro para ler alguns desses relatos. E foi um comentário nesse vídeo que me deu a ideia de fazer esse vídeo aqui. E olha, é bem provável que o seu relato não esteja aqui. Mas isso não significa que ele não possa aparecer no futuro. Aquele vídeo simplesmente tem comentários demais para incluir tudo nesse vídeo só. Mas se o seu relato não apareceu aqui, relaxa, ele pode aparecer no futuro. Enfim, vamos continuar com os relatos. Relato de Chronic Mosnaut. Nunca fui de ocorrer coisas sobrenaturais comigo, sempre joguei em multiplayer, porém, com a minha irmãzinha foi diferente. Lembro de ter baixado um Minecraft Pocket Edition piratão para ela jogar e se divertir. Nunca pensei muito nisso, ela sempre jogou sozinha, construindo salões de beleza, hospitais e objetos com lã colorida. Até que em certo dia, ela vem com o celular da minha mãe e mostra um segundo player. No momento, eu só quitei do jogo e desinstalei, sem pensar muito nisso. Porém, vendo esse vídeo, vejo como é bizarro, um Mine sem capacidade de jogar online, na mão de uma criança sem conhecimento sobre mods ou multiplayer, e tinha lá, um player, tentando interagir com ela. Pode ser que o APK era brechado a invasões e possibilitou isso. Só sei que nem quando estamos sozinhos, vamos estar 100% sozinhos. Há sempre a possibilidade de ter alguém observando, tanto quanto uma criança inocente que acreditava no Herobrine, ou até mesmo um adulto relembrando os velhos tempos. Relato de Onirante. Ei, eu tenho um relato. Meio que não aconteceu comigo, mas com a minha mãe. Em meados de 2016 e 2017, eu não tinha PC, então só podia jogar Mine Pocket Edition. Eu baixava os piratas da internet, as versões do Mediafire e do Aptoide da época. Geral fazia isso e nunca deu vírus ou alteração no jogo. Eu estava em uma versão antiga, não me lembro exatamente, mas era simples e tinha praticamente apenas o botão de play. Nessa época, eu era viciado em jogar Mine, e descobri que ligando o roteador do Wi-Fi no meu celular em outro celular conectado na rede, mesmo sem trocar de dados e internet, por estar na mesma rede, o seu mundo parecia no Minecraft do outro. Eu usei muito isso para jogar com os meus amigos, e na casa com meu irmão mais novo, mas nem sempre meu irmão estava no jogo. Nesse dia em específico, a gente tinha jogado sim juntos, mas depois de um tempo ele parou e quis fazer outra coisa. Eu desliguei o roteador e comecei a minerar sozinho. Por alguma razão eu deixei o celular no jogo aberto, em cima da mesa e fui fazer algo. Nesse meio tempo, minha mãe, que sempre ficava ao lado vendo o que eu fazia no celular, decidiu pegar e jogar um pouco. Ela estava aprendendo a mecânica do jogo, mas tinha uma ideia básica de minerar e etc. Quando eu volto, eu vejo minha mãe assustada e meu celular desligado. Quando eu perguntei o que aconteceu, ela me disse que estava jogando e minerando na caverna que eu havia entrado. Quando ela parou em um beco escuro com pouca iluminação ao fundo, talvez lava. Nesse momento, ela percebeu a silhueta de uma figura que era idêntica à de um player. Essa figura não tinha nenhum item na mão e estava relativamente perto dela. Ela virou a visão para a figura e a figura encarou de volta. Nesses momentos, a espinha gela e o terror toma conta da pessoa, deixando ela paralisada. Foi o que aconteceu.
Ali, sem mexer em nada, ela encarou a figura que descreveu como era um boneco igual a você que ficava encarando e mexendo os braços. Perguntei se ela tinha percebido características como olhos brancos ou skin, mas ela não soube dizer. Disse que estava escondido na escuridão e se comportava como um player parado observando. Doideira. Acho que essas coisas só acontecem com quem joga sem esperar nada. Eu sempre quis passar por isso, mas nunca tive nada parecido. Relato de Entity Channels. Tem uma história bem simples e curta que aconteceu comigo há um tempo. Por volta de 2009, eu estava jogando Minecraft original, não lembro exatamente qual versão. Eu era bem novo, tinha uns 8 anos. Eu estava jogando no PC do meu primo mais próximo. Ele estava na cozinha e eu sozinho no quarto dele. Eu tinha um mundo bem simples, com uma casinha subterrânea. Não era muito grande, mas o meu objetivo era construir uma base autossustentável debaixo da terra. Eu jogava de fone de ouvido, bem imerso, escutando todos os sons do jogo. Eu não conhecia nada sobre lendas, mitos ou qualquer coisa da comunidade do Minecraft. Para mim, era só um jogo qualquer. Eu tinha acabado de voltar de uma coleta de itens e entrei na minha casa. Foi exatamente nesse momento, quando eu coloquei os pés dentro da base, que o som simplesmente sumiu. Ficou tudo completamente mudo, sem passos, sem ambiente, nada. Como se o jogo tivesse silenciado do nada. Na hora, eu não dei muita importância, nem tinha percebido na verdade. Eu estava andando pela sala principal, onde tinha uma escadinha que levava até uma porta de saída na parte subterrânea. Pela janelinha da porta dava para ver o céu lá fora. Eu não estava saindo da casa, tinha acabado de colocar algo para assar na fornalha. Assim que me afastei e me virei para seguir para outra sala, o Minecraft crashou. Ele simplesmente fechou na minha cara. Porém, no microsegundo em que travou, a janela do jogo deu uma piscada antes de fechar completamente, e foi num segundo antes que aconteceu. Eu estava olhando para a porta lá no fim do corredor. A porta, que deveria estar fechada, estava aberta. Minha visão ficou marcada por causa da piscada, como uma imagem gravada por um instante, e bem na abertura da porta tinha o formato exato de um player parado. Mas era completamente preto, uma figura totalmente escura, sem detalhes, sem olhos, sem nada. Só a silhueta. Ficava ali, no canto da porta, um pouco afastada, e dava para ver principalmente a parte superior do corpo. Depois que o jogo fechou, essa imagem ficou marcada na minha visão por alguns instantes. Quando eu saí do computador, me veio um pensamento do nada, como se eu só tivesse percebido depois, desde o momento em que eu entrei na casa. O jogo já estava completamente sem som, e poucos momentos depois ele tinha simplesmente fechado. Foi isso. Eu achei muito estranho e por um bom tempo eu perdi a vontade de jogar. Só fui voltar depois de bastante tempo. Relato de Cult Tales Doll. Eu já tive muitas experiências no Minecraft, que depois eu via que eram todas obras da minha cabeça que ocorriam de forma acidental. Mas teve um evento que eu nunca mais me esqueci. Antes da madrugada de sexta para sábado, eu havia baixado o famoso Povage Launcher para eu ter a experiência de jogar Minecraft Java Edition. Não era uma experiência muito boa, porque só 2 mines com mod já enchiam a memória do meu celular. Então eu me contentava em jogar as versões antigas release próximas da beta 1.8. Com esse fato, além do fato de eu estar fascinado com as versões antigas do Minecraft, graças à moda do Minecraft Beta, assim, naquela mesma madrugada, baixei a versão 1.7.3 release devido à nostalgia do Minecraft 2012. Dessa forma, iniciei um novo mundo. Fiquei coletando recursos, explorando o mundo devido à geração de mundo super interessante, me divertindo. Era uma experiência muito interessante, apesar do meu vazio que eu sentia devido à pouca geração de mobs. E o fato que era madrugada e eu estava literalmente no meio da escuridão com meu quarto, que ficava na casa principal, e a minha família que dormia no primeiro andar. Eu até que estava me divertindo, quando eu simplesmente notei algo que me assustou bastante. Vocês estão ligados que, em muitas histórias do Herobrine, tem versões que mostram estruturas estranhas dentro do jogo que são um alerta da entidade.
pirâmides, tochas de redstone, árvores sem folhas, enfim, certas estruturas significam a presença dele no seu mundo. E foi exatamente o que aconteceu. O mundo havia gerado um grande morro, mas que continha uma surpreendente e assustadora geração de um túnel de 2 blocos, feita de forma perfeita para um player entrar. Então, quando fui analisar mais perto, um pouco perplexo, eu via que ele realmente tinha um caminho fundo para trilhar. Eu só sei que naquele lugar, o vazio tomou mais conta daquele jogo, e eu tinha um sentimento como se a neblina do jogo havia ficando mais densa, e tivesse alguma coisa atrás de mim no jogo, me mandando entrar sem hesitar. Mas como eu já havia me desesperado naquela escuridão, assim, eu simplesmente saí de perto daquele buraco. Tirei uma print, saí do mundo e deletei o mapa. Depois, fui dormir perturbado e até mesmo, se eu me lembre bem, sonhar com esse acontecimento. Eu não sei se o Minecraft naquela época tinha uma proeza de girar essas coisas. Se sim, o Minecraft era realmente estranho naquela época. É só um evento que só fortificou minha dúvida sobre a existência do Herobrine. Relato de Guilherme Oliveira PS2 Lee. Eu estava na minha casa, no bioma de taiga, e como eu tinha feito uma muralha para minha vila, ela estava com muitos villagers e a maioria deles estava curado da zumbificação. Nisso, eu tinha 2 sets de armadura de diamante, e botei só uma naquelas estátuas. Até aí tava tudo tranquilo. O problema veio quando essa estátua sumiu. Tipo, só desapareceu sem drop e sem nada. Mas ok, podia ter sido só um bug de renderização. Nisso, eu fui fazer outras coisas e do nada, ele apareceu em outro lugar da casa. Eu entrei em choque, fiquei todo calabreseado de bosta. Na hora que eu bati nela, a estátua só pegou fogo, fez barulho de dano como se fosse uma entidade e sumiu novamente, dropando nada. Só sumiu. Depois de ver melhor a posição dela, era como se ela tivesse descido o andar saindo do segundo pro primeiro. E nisso, eu saí do jogo. Era 2 da manhã e eu já estava assustado com isso. No outro dia, eu entrei para terminar de organizar os baús. E vi lá no local onde era para a estátua estar, no segundo andar, o drop dela e as armaduras. Taquei fogo nela e na armadura depois disso tudo. Nada de ruim aconteceu novamente. Até eu perder o meu mundo. Relato de Baco, cara do Paradise. Se é pra contar histórias, eu vou contar a minha. Acho que era 2023. Eu e meu irmão estávamos jogando o modpack que a gente fez com Ice and Fire, pelo Povage Launcher. A gente fez as coisas básicas, pegar madeira, pedra, ferro e construímos uma casinha pequena de madeira. Antes de anoitecer, o meu irmão decidiu cavar para baixo e, praticamente, na superfície, o cara acha um bloco de diamante sozinho. Já é difícil achar um diamante, mas a superfície é de fuder. Ele pegou o diamante e a gente começou a matar uns mobs. Tinha um pântano e uns planaltos e umas montanhas perto. E quando a gente olhou para o pântano, havia 10 árvores sem nenhuma folha. Não tinha lava perto, não choveu para cair raio, não tinha dragões perto da superfície para quebrar as folhas. E as folhas só começaram a despawnar de novo. Nós fomos para o pântano averiguar a situação. E meu irmão percebeu uma coisa. Na montanha tinha 5 túneis, 4 por quarto, e todos com 16 blocos pra frente. A gente continuou jogando e as folhas continuavam caindo. Esse bug saiu do pântano e as folhas de todos os lugares começaram a desaparecer. Nunca mais a gente jogou naquele mundo depois disso. O diamante tem até uma explicação, pode ter sido um ninho de dragão subterrâneo. Agora todo o resto? Ah, o modpack era nós que tinha feito, e praticamente só tinha o Ice and Fire. Relato final. Giganotossauro comum. Eu estava jogando Minecraft versão 1.20 alguma coisa. Eu não me lembro bem o que eu tinha ido fazer, mas o importante é que eu fiquei o dia todo do Minecraft nessa tarefa. E quando eu estava voltando para casa, o sol estava se pondo, quando o jogo dá uma leve travada e vejo uma silhueta preta por menos de 1 segundo parada, a uns 10 a 20 blocos de distância da minha casa. Depois disso, eu me virei e vi uma coisa preta voando. Era absurdamente grande. Era maior que qualquer mob do Minecraft. Era maior até que algumas estruturas e se movia absurdamente rápido. Essa coisa estava voando acima das árvores e em menos de 1 segundo ela simplesmente desapareceu no meio das árvores. Agora, buscando por uma explicação lógica que não envolva o sobrenatural, pode ter sido simplesmente bugs misturado com medo e pareidolia, mas não deixa de ser esquisito.